Olá a todos, meu nome é Homero. Vamos iniciar mais um vídeo em que vamos estar aí ensinando algumas dicas aí, mostrando nas escrituras qual é a vontade do Pai. E hoje nós vamos falar de como orar. Como eu falei nos vídeos anteriores, orar, ele tem na Bíblia ele tem dois sentidos, como eu falei. Tem vez que é falar com Deus e tem vez que é falar em público ou falar com alguém. No caso, vamos aprender como orar, falar com Deus. Eu tinha falado em outros vídeos, dei o exemplo de quando Pedro e João foi ao monte, subiu ao templo na hora nona para orar. Se você ler dentro do livro, no texto, no contexto, você vai ver que ele não subiu para falar com Deus. Até porque o templo era templo de sacrifício na época e eles não oravam, não falavam com Deus nos templos, e sim faziam sacrifício. Mas eles subiram para falar em público, tanto que depois que eles terminaram de falar, quase 5.000 pessoas aderiram à fé, como vocês bem sabem da passagem. Não me engano, está entre Atos 2 e 3. Mas como devemos falar com Deus? E como a melhor opção, o melhor ensinamento, nós vamos pegar esse ensinamento único e exclusivamente do Salvador, porque depois do ensinamento dele não precisamos de mais nenhum. Lá em Mateus 6, versículo 6, o Salvador, dentro de um monte de ensinamentos que ele dá nesse pedaço aí, das Escrituras, ele fala também de como nós devemos orar, falar com Deus, no caso. E ele fala o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe pedistes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Bom, até aí, daí em diante, eu acredito que todos conhecem a oração do Pai Nosso, como as pessoas costumam falar. Mas o que acontece? O próprio Salvador ensinou. E depois do que ele ensinou, nós não precisamos aprender isso mais de ninguém, inclusive de mim. Só que eu estou somente passando os ensinamentos que ele mesmo deu. Eu tenho falado para as pessoas nos meus vídeos que as pessoas, quando leem a Bíblia, ela entende que a Bíblia é a palavra de Deus, e não é. A Bíblia, ela contém sim as palavras de Deus, mas ela toda não é toda a palavra de Deus. A Bíblia, primeiramente, que a Bíblia nem é as Escrituras. As Escrituras são as Escrituras, a Bíblia é a Bíblia. Só que a Igreja Católica, no século V, do século V em diante, pegou as Escrituras e traduziu para o grego, depois traduziu para o latim, depois traduziu para o português e transformou em Bíblia. E infelizmente alguns equívocos aconteceram, como eu falei mas no início do vídeo, que orar tem em várias passagens tem dois sentidos, mas você pensa que é uma coisa só porque ele não especifica que é falar com Deus e falar em público. Mas eu preciso que vocês entendam, amados, que quando a pessoa escreveu a escritura específica, vamos dar o exemplo aí das cartas aos Coríntios. Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, ele escreveu com as palavras dele para a igreja de Corinto. E depois ele escreveu outras cartas para a igreja da cidade de Tessalônica, depois para a cidade de Filipe,
para que as pessoas que aderiram à fé ali pudessem ler. Veja bem, quando uma pessoa chega a você e fala, olha o que está escrito na palavra de Deus, e lê um versículo, você cuidado, meu amado, que muitas das vezes esse versículo não é para você. Então você tem que entender as escrituras para saber o que Deus quer falar para você e o que o autor está falando para alguém ou de alguém. Por exemplo, Mateus, quando escreveu Mateus, ali essa parte aqui é Jesus falando sim, mas Jesus não está falando diretamente com você. Jesus está ensinando para alguém e a gente pega esse ensinamento para a gente. Ali é um relato de Mateus, da vida do Salvador, relato de alguém que contou. Assim como a carta o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e o de Marcos. Eles contando a experiência. Então, quando você lê as Escrituras, meu amado, você pega o livro, não um livro bíblico. Por exemplo, você vai ler Mateus, você pega o livro de Mateus e lê do começo ao fim e entenda o que o autor quis escrever. Não para você, mas para as pessoas que ele escreveu dentro do contexto. E aí você vai entender, meu amado, que existem coisas dentro das Escrituras que são para você e para mim, e coisas que não tem nada a ver contigo e nem comigo. Quando o Salvador falou aqui em Mateus 6, ele deixou bem claro para nós também. E quando nós formos orar, não é para a gente fazer conforme a religião nos ensinou, que é orar a Deus em público, orar com um monte de gente. O próprio Jesus falou para você entrar sozinha ou sozinho no teu quarto. E fechando a tua porta, você vai falar sozinha e sozinho com o teu Pai que está em secreto. E Ele te recompensará em segredo. Não tem nada de público, não tem nada de mais de uma pessoa, é só você e Ele. É você e Ele. Então quando você for orar, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. Deixa essa mensagem para vocês, né? Se você gostou, dê um gostei. Se você não gostou, diga que não gostou. Eu não me importo, né? Essa mensagem aí vai para aqueles que querem fazer a vontade do Pai. As pessoas que tiverem opiniões diferentes, cada um siga a sua própria opinião. Mas se você quer fazer a vontade do Pai, como diz as Escrituras, como o próprio Salvador falou, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você fica com essa passagem, assista os outros vídeos, né? E se você tiver alguma pergunta, mande para o canal revelação@gmail.com e até a próxima.